Paz esteja com todos nós. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, filha. Paz do Senhor, filho. Pai não quer chazinho para dor de dente, né? Ai, só um chazinho para aliviar a dor que ela tá sentindo no dentinho, né, filha? Tá rasgando os dentinhos delas, né? Então tá, vai ler agora, tá bom? Nós vamos ler iniciar o livro de Romanos, tá? E nós hoje estamos com 3 aniversariantes: o Dinei, o Otávio e o Edir. E a Sara. E também todo Joinvilense, né, filha? Povo joinvilense. Parabéns. Desde já a gente já deixa nossos parabéns e nós vamos para a leitura e depois a gente vai estar orando por essas pessoas e orando pela nossa cidade. Amém? Romanos 1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderão graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros,
quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Agora eu vou ler Romanos 2. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando vocês os julgam, mais faz as mesmas coisas que eles fazem. Você está condenado a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo, e quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou seja, que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer que faça com você e quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamento justo de Deus, pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. E Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem e buscar a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem. Primeiro os judeus e também os não-judeus, pois Ele trata todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita em seu coração. A própria consciência deles mostram que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. E o que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha de Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprenda na lei a
escolher o que é certo. Você tem certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens? Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade? Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que mesmo comete o adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você que é judeu obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer os mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que o judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem um coração circuncidado. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Chama atenção esse texto, né? Chama atenção esse texto porque Deus, Ele quer ver o nosso coração, né? A gente pode tentar enganar, qualquer um, mas Deus, nós não conseguimos enganar. Tentamos até fugir, assim como Jonas tentou fugir de Deus, mas uma hora Deus vai te achar. Deus, Lucas capítulo 5, versículo 17, lá em diante, ele diz que os mestres da lei e os fariseus estavam pensando. Jesus dizia: o que vocês estão pensando? O que é mais fácil de fazer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Falando para aquele paralítico. Então Deus, Ele conhece a tua mente, conhece o teu coração. Fazemos a obra de Deus com excelência, porque Deus sabe se tu está fazendo para o homem ou se tu está fazendo para Ele, de todo o teu coração, de todo o entendimento. Paulo, ele fazia as coisas de todo o coração, por amor à obra. Foi chicoteado, açoitado, teve náufragos, preso. E ele foi... Tanto é que ele foi baita missionário e hoje em dia nós lemos a palavra escrita por ele. Então que nessa noite a gente reflita sobre isso. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente olha no nosso interior primeiro. O que a gente tem que melhorar para depois estar passando. Olhar a palavra de Deus e aplicar na nossa vida. Porque amanhã nós vamos ser melhores do que hoje. E é um dia de cada vez. E essa é a palavra que a gente queria deixar para vocês. E hoje a gente teve a participação a gente foi num culto hoje, na igreja do Parque dos Cedros, uma palavra abençoada. E Deus, Ele falou pra gente, através do presbítero,
para ler a palavra de Deus e aplicar ela, conhecer ela verdadeiramente, para estar repassando para as outras pessoas. Estamos repassando esse conhecimento para Alice. Mas às vezes não é só ler e entender, para que outras pessoas não tenham lubridiar com outras coisas que não estão na Bíblia, com heresias. A IBD de hoje de manhã foi sobre heresias, está sendo nesse trimestre, e é maravilhoso quando a gente se coloca à disposição de Deus para aprender. Então vamos estar orando pelo Dinei, pelo Otávio, pelo Edir, pela Sara e também nosso amiguinho Enzo ontem fez aniversário, né? E orar pelos joinvilenses, né? Pela nossa cidade, amém? Senhor Deus maravilhoso, Senhor Jesus, obrigado, Pai querido Senhor, por este momento contigo, Senhor. Pai querido Senhor, agradecemos pelo Dinei, Senhor Jesus, o Otávio, o Edir, Pai, a amada Sara, Senhor. Pai querido Senhor, Tu conhece a família deles, Pai querido Senhor, Tu conhece a cada um, Senhor Jesus. Protege, Pai querido Senhor. Entra com a Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor Jesus, que a Tua palavra diz que ela dura para sempre, Pai querido Deus. Deus maravilhoso, Senhor Jesus, abre nosso entendimento, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, agora eu oro, Senhor Jesus, pela nossa cidade, Senhor Jesus, pelo nosso prefeito Adriano, Senhor Jesus, pelos nossos vereadores, Pai querido Senhor, pelas secretarias, pelo Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor Jesus, pelos legislativos, Senhor Jesus, pelo judiciário, Pai querido Senhor, pelo executivo, Pai querido Senhor, nossa cidade, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, pelos funcionários públicos, Pai querido Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, se cada cidadã, Pai querido Deus. Eu oro agora, Senhor Jesus, em Teu nome, Senhor Jesus. Eu gostaria, Senhor Jesus, de pedir, Senhor Jesus, Senhor Jesus, abre o Teu coração, Senhor Jesus, que esse vídeo chegue ao máximo de joinvilenses, Senhor, para eles entenderem, Senhor Jesus, que eles têm um chamado, Senhor Jesus. Deus maravilhoso, abençoa a nossa cidade, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, nossos deputados, Pai querido Senhor Jesus, o Fernando, Senhor Jesus. Oh, Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus. Entra com a Tua poder e a Tua misericórdia, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido Senhor. Guarda a nossa família, guarda o nosso lar, Senhor Jesus, nossos amigos, Senhor Jesus. Guarda, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém? Com todos vocês. Uma excelente noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.